Uma coisa que muita gente não percebe quando vai aprender o inglês ou quando vai aprender outra língua é o quão importante é o contato que você precisa ter com essa língua. Você tira um tempo do seu dia para aprender inglês, mas você não percebe que você precisa ter o máximo de contato possível com essa língua. E isso é uma coisa até meio óbvia e muito fácil de resolver, e é o que eu vou mostrar no vídeo de hoje. Se você parar para pensar como você aprendeu o português, a sua língua nativa, não foi do jeito que você está estudando inglês. Obviamente, você era um bebê e você escutava a sua mãe falando, o seu pai falando português com você, e você ia entendendo pelo contexto do que estava acontecendo, pela situação e as emoções que os seus pais transmitiam para você, você conseguia captar o que era entendido. E isso entrava na sua mente e você desenvolvia o português. E depois de alguns aninhos você já começava a falar. Obviamente você que está assistindo não é criança, provavelmente, mas eu estou falando isso para você entender como que funciona quando você absorve uma língua e aprende ela. Porque no caso você já fez isso sem perceber, que foi com o português. Mas agora que você é adulto, você não tem mais essa facilidade para aprender uma língua. Criança, você consegue aprender quantas línguas você quiser ao mesmo tempo, se ela está inserida num ambiente assim, mas você sendo adulto fica muito mais difícil. E você vê que está funcionando, você vê que você desenvolveu o inglês, você consegue falar frases, você entende frases que as pessoas falam para você, mas você não consegue desenvolver uma conversa, não consegue assistir um conteúdo extenso em inglês, porque você precisa ter um contato maior com a língua. Nesse canal aqui eu tenho vídeos ensinando vocês a aprender inglês com séries e inglês com músicas. E como funciona esse processo? Primeiro você aprende fazendo a tradução de uma frase ou a tradução da música, mas depois você passa a relacionar a palavra e a frase com a emoção que ela está trazendo e com a imagem. Tanto que eu falo nesses vídeos para você pesquisar a palavra que você não conhece no Google Imagens, para você associar a palavra com uma imagem. Você não está mais fazendo a tradução em português. E, gente, isso não é uma coisa que eu criei, não é uma metodologia específica, isso é um consenso geral. Tem um momento no seu aprendizado do inglês que você precisa parar de traduzir a palavra. Você precisa você tem que pensar em inglês e entender em inglês o que aquela frase, aquele texto, aquela palavra significa. Obviamente que a tradução é importante, tanto que nesse mesmo canal eu tenho um vídeo explicando frases de como cumprimentar, como agradecer em inglês, que eu mostro a tradução dessas frases para pessoas que estão iniciando no aprendizado em inglês, para elas não usarem somente as palavras mais básicas. Aí eu apresento frases e sinônimos dessas palavras mais extensos. Mas chega um momento que você precisa parar de ficar traduzindo toda hora. E é isso, na verdade eu tenho certeza que é isso que está te impedindo de evoluir no inglês. Aquele caderninho que você pega, que você escreve uma frase e depois a tradução dela, se você já fez muito isso, tá perfeito, mas tem um momento que tem que parar e você precisa absorver a língua em inglês para entender ela, para pensar em inglês e aumentar o seu nível da língua. E como que isso acontece? Bom, quando você está tendo contato com o inglês o máximo possível, no máximo nível, você está recebendo o inglês o tempo inteiro com tudo que você está consumindo, você vai começar a entender os contextos, entender as gírias e entender tudo que está acontecendo. Se uma pessoa que tem um nível básico de inglês for para um país que fala inglês como língua nativa, como por exemplo Estados Unidos, a Inglaterra, o que vai acontecer se essa pessoa ficar 6 meses lá sem ter ninguém que fala português perto dela, somente o inglês? Ela vai ficar fluente, porque ela tem que se virar, ela vai ter que aprender à força
a falar o inglês. Mas você está no Brasil, você não vai morar nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Não que eu saiba, né? Você pode até fazer isso com o inglês básico, que em 6 meses você já vai ter desenvolvido. Você está no Brasil, mas mesmo assim você consegue ter esse contato com o inglês diário, graças a uma coisa que a gente chama de internet. É tão óbvio, mas muitas pessoas não pegam essa ideia. E você pode se inserir num contexto em inglês pelas redes sociais. E é muito simples, você pode assistir vídeos no YouTube em inglês, você pode assistir TikTok, Reels em inglês, séries em inglês e conversar com pessoas em inglês pela própria internet. Como, por exemplo, no Twitter, você consome aquilo em inglês e você responde alguém em inglês e vai trocando essas mensagens. Isso é o equivalente a você se jogar em um monte de gente que fala inglês e ter que se virar. É muito simples e é isso que você tem que fazer. O seu algoritmo do TikTok precisa estar em inglês. Quando ele estiver em inglês e você consumir o conteúdo totalmente em inglês, você vai perceber que seu inglês vai aumentar drasticamente o nível, porque você vai ter contato com a língua e você vai viver a língua durante o dia. Mesmo estando no Brasil, na internet, quando você pega o seu celular, você está totalmente inserido no inglês. E é esse o método que eu vou explicar hoje. Para quem não sabe, os algoritmos eles estão presentes em todas as redes sociais. Tudo aquilo que você cria um perfil próprio para você e você vai consumir algo. E o algoritmo ele serve para te entregar aquilo que você quer assistir sem que você precise procurar. Então, se você quer assistir um conteúdo em inglês, você não precisa mais procurar por conteúdos em inglês, você vai receber eles pelo algoritmo, se você treinar ele da maneira forma. E isso é rapidinho, acontece em menos de um dia, você já consegue consumir conteúdos em inglês. O primeiro passo que você vai fazer é entrar em todos os aplicativos que você consome conteúdo e você vai pesquisar primeiramente por vídeos em inglês e você vai ir curtindo e interagindo com todos esses vídeos em inglês. Você fez isso por um breve momento. Depois de um tempo, você volta para a sua For You, para a sua homepage, para o início daquela rede social, daquele aplicativo, pode ser como o YouTube também, qualquer site que você consuma um conteúdo, e você vai scrollando ou mexendo nesse site e tudo que aparecer em inglês você vai interagir, você vai curtir, você pode compartilhar, deixar um comentário, você vai treinar o seu algoritmo para te apresentar coisas somente em inglês. E eu garanto que quando isso acontecer, em menos de um dia, você já vai começar a perceber uma diferença, porque você não está mais estudando o inglês da forma como você estuda ele, que é regradinho lá, que você para no seu dia para estudar o inglês. Você vai, sem perceber, tá aumentando o seu conhecimento do inglês só consumindo coisas. E principalmente coisas que você gosta. Se você gosta de jogos, você vai assistir conteúdos em inglês sobre jogos. Se você gosta de séries, conteúdos em inglês sobre séries. E quando é um assunto que você domina, quando é um nicho, um contexto em que você domina, eu garanto que você vai conseguir compreender de uma forma mais fácil e isso vai aumentar o seu inglês. Então, se o seu algoritmo ele apresenta coisas em inglês para você, você vai absorver a língua como se você fosse uma pessoa que foi jogada para os Estados Unidos para começar uma vida nova sem saber um nível avançado de inglês e ter que aprender na força. Isso vai ser basicamente o que vai acontecer. E eu sou um exemplo disso. Eu estudei inglês a minha vida toda, mas eu só fui ser fluente em inglês no momento que eu consumia todos os conteúdos em inglês. Muita gente pensa que é o contrário, você tem que ser fluente e depois começar a assistir coisas em inglês. Mas é muito pelo contrário, você precisa consumir coisas em inglês para se tornar fluente, e foi isso que aconteceu comigo.
Durante a pandemia, eu já tinha um nível intermediário de inglês, mas não era fluente, eu não conseguia assistir uma série, o vídeo inteiro em inglês sem entender. E durante esse tempo eu acabei consumindo muito conteúdo em inglês, vendo muita série, muitos vídeos em inglês, e isso foi me tornando fluente, ao ponto de eu conseguir entender tudo 100% em inglês. Se a pessoa fala gírias diferentes, você vai começar a perceber isso, porque você vai encontrar pessoas diferentes de diferentes países, diferentes regiões do país que fala inglês, e você vai começar a entender e captar gírias diferentes, referências diferentes em inglês específicas das pessoas que falam o inglês, e você vai começar a entender tudo que elas estão falando. Então, saindo desse vídeo, você já pode fazer todo esse passo que eu ensinei, colocar as suas redes sociais e os aplicativos que você consome conteúdo em inglês, treinando o algoritmo, e depois deixa aqui nos comentários se funcionou ou não. Esse foi o vídeo, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, porque aqui eu falo sobre inglês e eu faço você aprender o inglês. Muito obrigado a todos e tchau!